Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos na análise da carta de Paulo aos Efésios. Já tivemos aí dois estudos sobre essa carta. O primeiro foi uma introdução à carta, aspectos gerais, autoria e assuntos relacionados aos temas principais da carta. Vimos também aí uma análise do versículo 3 ao versículo 14, que foi o nosso estudo anterior. E hoje, para dar continuidade, vamos seguir do versículo 15 ao versículo 23, e dando assim continuidade a essa série de estudos bíblicos. Vamos fazer uma análise versículo a versículo da carta, e assim a gente... para que assim a gente possa entender o que Deus quer para nós enquanto igreja. E eu gostaria de ler o texto, e a partir da leitura a gente vai dar continuidade a essa exposição. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que fale conosco através dessa análise, desse estudo. Santo Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor que pela autoridade da Tua Palavra, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs, e todos quantos ouvirão e assistirão a esse vídeo, que o Senhor os abençoe e os encha com Tua graça, com Teu Espírito e com Tua Palavra, para que todos sejam transbordados, ó Deus, da sabedoria e do conhecimento do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é comum nas cartas do apóstolo Paulo, após uma saudação, após uma introdução àquela carta, depois de abordar alguns assuntos, Paulo também faz o que chamamos de ações de graças e oração. Acontece isso na carta aos Tessalonicenses, Colossenses também, e aqui não é diferente. Paulo também expressa uma ação de graça pela vida dos irmãos de Éfeso e ora em favor dele por algumas razões, para que Deus faça algumas coisas. Esse é o ponto predominante desse texto, a oração de Paulo em favor dos irmãos de Éfeso. E ele vai apresentar aqui as razões pelas quais ele ora, qual a intensidade da sua oração por aqueles irmãos, o que ele está pedindo a Deus em favor daqueles irmãos. E nos versículos já finais desse capítulo, Paulo vai apresentar
a pessoa de Cristo na sua exaltação, o que Deus fez em Cristo para colocá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as autoridades existentes. E Paulo faz isso introduzindo o que ele vai desenvolver também no restante dessa carta, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Então, nós vamos refletir nessa carta, nessa porção da carta aos Efésios, a partir desses temas que Paulo fala, especialmente aqui nesses versículos. Vamos pensar no versículo 15 e no versículo 16, a priori, que Paulo diz assim: por isso também eu, quando ele diz por isso, ele está se referindo a tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. E para economizar tempo aqui, gostaria que você assistisse a aula anterior, o estudo anterior. Foi o pastor Alexandre que ministrou esse estudo. Você pode conferir aí no nosso canal, nos nossos vídeos anteriores. Por isso também eu, tendo ouvido da vossa fé, a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, o que motivou Paulo a orar a princípio? Foi pensando na fé, ou de uma maneira bem geral, pensando na vida cristã daqueles irmãos de Éfeso. Ele, depois que ouviu os relatos de como aqueles irmãos estavam, de como eles haviam desenvolvido a sua fé e desenvolvido também o amor cristão, Paulo se sente impulsionado, se sente encorajado a orar mais ainda pela vida daqueles irmãos. Nós vamos perceber que Paulo tem algumas motivações e razões para orar muito diferente das quais nós comumente vemos e ouvimos falar sobre elas atualmente. Pelo que nós oramos por nossos irmãos, o que nos leva a dobrar os nossos joelhos, ou orarmos em qualquer lugar, fazemos daquilo uma oração constante, diária, a favor dos nossos irmãos. O que nos motiva? E nós vamos, assim, espero, ser confrontados com essas palavras aqui. Então, algo que enchia o coração de Paulo era ver as pessoas se desenvolvendo na fé. Isso já nos ensina bastante coisa, porque parece que nós não nos alegramos mais com o crescimento da fé, o crescimento de algumas virtudes na vida dos nossos irmãos. Não é comum nós dizermos assim, como estou feliz, ou como estou animado em saber que a fé dos meus irmãos em Cristo e o amor que eles têm uns pelos outros, e o amor que eles têm pelos perdidos, pela palavra, a vida cristã deles está cada vez mais crescendo. Nós precisamos redirecionar os nossos amores, por assim dizer. Nós precisamos amar mais as coisas que são próprias dos santos, que são próprias dos crentes em Jesus Cristo. E ao amar essas coisas, nós precisamos nos alegrar nelas, nos alegrar no desenvolvimento da fé dos nossos irmãos. E quando temos amor por isso, quando temos paixão por ver o crescimento, sabe quando você ouve alguém compartilhar sobre o crescimento de uma criança em uma dada família? Alguém chega assim: nossa, seu filho está crescendo, você viu o filho de fulano de tal, está crescendo, está esperto, está assim, e vai descrevendo algumas características desse crescimento, e isso acaba sendo um motivo de alegria no meio dos seus familiares. Da mesma forma, nós deveríamos nos alegrar com o crescimento que cada um dos nossos irmãos apresenta durante a sua caminhada. E uma vez que amarmos isso, nos alegrarmos com isso, nós também faremos disso um motivo para nossas orações
isso também impulsionará as nossas orações. Paulo, aqui motivado por isso, ele diz assim, não cesso, no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. O judeu, ele comumente orava várias horas por dia. Eles tinham seus horários regulares, assim, de fazerem as suas orações. E, ao que parece, Paulo não perdeu esse hábito, mesmo depois de se converter a Cristo. Esse hábito de orar constantemente, esse fervor e essa devoção constante às práticas espirituais não sumiram da vida do apóstolo. Ele continuou fazendo isso. Isso nos ensina com qual duração ou em qual constância aqueles irmãos se tornaram motivos para a oração da vida do apóstolo Paulo. Era sem cessar, não cesso de dar graças por vós, de fazer menção de vós em minhas orações. Aí nós começamos a entender porque Paulo escreve mandamentos como orai sem cessar, porque era constante essa prática na vida do apóstolo. Orar pelas igrejas, orar pelos irmãos, interceder pelos novos convertidos, por igrejas já consolidadas e maduras. Paulo fazia disso uma prática na vida dele. Então, nesses versículos aqui, 15 e 16, percebemos a oração do apóstolo Paulo, ou melhor, a motivação pela qual o apóstolo Paulo orava e a duração da sua oração, com qual intensidade ele fazia isso. E isso é sem cessar e motivado pela vida cristã em desenvolvimento naquela igreja de Éfeso. A partir do versículo 17 até o versículo 19, nós vamos ver Paulo pedindo a Deus, ou pelo menos dizendo àqueles irmãos por carta, pelo que ele orava a Deus por aqueles irmãos. Ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aí nós vamos perceber alguma listinha aqui, espírito de sabedoria, espírito de revelação no conhecimento dele. Isso no versículo 17. Vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De onde Paulo tira essa ideia de espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento dele? A intenção do apóstolo aqui é que aqueles crentes de Éfeso conhecessem cada vez mais profundamente aquilo que Deus havia feito na vida deles. A bênção, a dádiva da salvação e a dádiva do relacionamento pessoal com Deus precisava ser cada vez mais e em maior profundidade compreendida por aqueles irmãos de Éfeso, para que eles desfrutassem ainda mais e vivessem ainda mais essa salvação, essa novidade de vida em Cristo. E o apóstolo Paulo tem em mente a Bíblia que ele lia, né? Paulo lia o Antigo Testamento. Quando nós vemos Isaías, capítulo 11, por exemplo, nós temos uma menção a algo semelhante. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse texto em Isaías, esse capítulo 11, versículo 1 e 2, se aplica facilmente à vida de Cristo, né, como descendente de Davi e aquele sobre quem repousa o Espírito do Senhor. Não somente esse texto, mas outro texto também em Êxodo, em que
Deus ordena que fosse feito a construção de alguns itens do tabernáculo, e ele chama um homem chamado Bezalel. E segundo o texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 3, o Senhor encheu a ele do espírito de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. E posteriormente nós vamos ver que Deus também chama outro homem, né? E por meio desse homem chamado Bezalel, Deus também chama Aholiabe, e também dá inteligência e habilidade para construir algumas coisas do tabernáculo. Esses textos nos mostram o que Paulo tinha como pano de fundo ali para escrever algo do tipo como espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Isso diz respeito a uma capacidade, uma habilitação dada por Deus para compreender coisas que não são tão fáceis e simples de se entender, não estão, embora disponíveis para todo homem, elas não são compreendidas por todos os homens. E essa capacidade de conhecer e de aplicar esse conhecimento de sabedoria e do pleno conhecimento dele. O interesse de Paulo com essa oração é que Deus abrisse os olhos daqueles irmãos para entender cada vez mais quem era Deus e o que Deus havia feito na vida deles. E assim eles conseguirem aplicar esse conhecimento para a vida deles no dia a dia. Isso é importante pensarmos, como eu falei no início, que não é comum nós ouvirmos pessoas pedindo para que as outras conheçam mais a Deus. Nós vemos mais constantemente pedidos de orações sobre a saúde, sobre vida financeira, sobre vida emocional. Quando muito nós ouvimos de uma forma bem genérica algum pedido pela vida espiritual. Sem muitas especificações, sem muitos detalhamentos, a pessoa pede pela sua vida espiritual, pede por férias, pede por viagens, pede por muitas coisas. Obviamente, todas essas coisas têm o seu lugar na vida do cristão e elas não são excluídas ou desmerecidas no nosso rol de orações, por assim dizer. Mas nós percebemos o que chamava mais atenção, o que brilhava mais os olhos, o que enchia o coração de homens assim como Paulo, quando pensava na vida cristã dos irmãos da igreja de Éfeso. Pensava no conhecimento de Deus, conhecer mais a Deus, se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos talvez redirecionar os amores do nosso coração, redirecionar as intenções do nosso coração, aquilo que de fato nos enche de alegria. Que possamos colocar isso na nossa lista de orações, numa categoria de valores mais elevados. E assim a gente possa orar pelos nossos irmãos com o intuito de que eles conheçam mais a Deus, com o intuito de que eles se relacionem melhor com o Senhor. O versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, para conosco, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo continua a ideia do conhecimento, seria mais ou menos uma continuação desse versículo 17. A Bíblia, a tradução Nova Versão Internacional, traz mais ou menos assim: oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados.
eles trazem, a versão traz uma ideia de continuidade. Paulo está continuando a sua oração e dessa vez ele ora por três coisas. Ele ora primeiro, né, para que os olhos do coração sejam abertos, e não por três coisas, mas para que isso resulte em três finalidades, vamos dizer assim. Para que eles soubessem qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do chamado de Deus para a nossa vida? O que podemos esperar ou em que podemos colocar a nossa esperança? No contexto de muitas perseguições, no contexto em que ser cristão era ser como uma escória da sociedade, num contexto em que, além de todas as dificuldades da vida, ainda tinham que lidar com perseguições, injúrias, inimizades entre as pessoas da própria família. Qual seria a vantagem de ser um crente? Qual seria a glória? Qual seria o resultado, digamos assim, de ser um crente naquela época? Paulo vai chamar isso de esperança do chamamento. É a certeza de que Deus daria a vida eterna àqueles irmãos. Essa é a nossa maior esperança, porque ainda que todas as coisas na nossa vida possam ir de mal a pior, ainda que os resultados dos nossos últimos exames, os balances dos últimos meses da nossa empresa, do nosso setor financeiro, sejam os mais desagradáveis possíveis, ainda que os nossos relacionamentos familiares não sejam lá dos melhores, não por nossa causa, mas por causa daqueles que nos perseguem, que nos odeiam, ainda que tudo na vida vá como se tudo estivesse dando errado, nós temos uma esperança do chamamento. Nós temos os nossos olhos em algo muito maior, em algo muito mais superior, que é a nossa salvação. E cada vez mais que Deus abre os nossos olhos para que entendamos isso, nós vamos percebendo qual é realmente o nosso verdadeiro objetivo da vida. Qual é verdadeiramente a nossa razão de viver? A nossa razão de viver é o Senhor. Perdão. A esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O povo de Israel vivia muito esse contexto de herança. A princípio, isso foi introduzido com a ideia da terra. Deus daria a terra como uma herança, como um presente, como uma recompensa gratuita ao povo de Israel. E nós vemos também isso, Paulo falando em Romanos capítulo 8, que com Cristo nós somos co-herdeiros de Deus, pelo fato de sermos filhos de Deus agora por meio do processo da adoção. Essa herança diz respeito a todos os bens, vamos dizer assim, que nós herdamos da parte de Deus por meio de Cristo, pelo processo da adoção. E Paulo ora para que esses irmãos compreendam a riqueza disso. Qual a dimensão da riqueza de uma herança dada por Deus? Nós ouvimos muitos relatos aí quando pessoas bilionárias morrem e deixam aí uma herança gigante para os seus parentes, né? E ficam aqueles comentários, aquelas notícias sobre qual o tamanho, qual a quantidade, qual o cálculo de bens que aquela pessoa deixou. Quando soma todos os bens, qual o valor exato daquilo, e as pessoas ficam impressionadas sobre o quanto aquela pessoa deixou de herança, né? E Paulo ora aqui para que aqueles irmãos
pudessem compreender com maior profundidade qual era a riqueza disso. Qual a riqueza de nós termos uma herança da parte de Deus? Obviamente isso é incalculável, nós não conseguimos calcular. Mas mesmo não podendo calcular, Paulo nos chama aqui à reflexão com esse texto, com essa oração pela vida dos irmãos de Éfeso, para que comecemos a pensar nas riquezas da glória da herança que nós temos em Cristo. E quando pensarmos sobre essas coisas, o nosso coração possa cada vez mais se alegrar. Nós temos uma herança, como diz o apóstolo Pedro, incorruptível. Uma herança que não se deteriora. Uma herança que os bancos não podem requerer pagamentos sobre essa herança. Deus nos deu essa herança em Cristo. E é por isso que Paulo ora. Seria mais ou menos assim, nós orarmos uns pelos outros para que cada um de nós conheçamos o que nós temos como garantia em Cristo. Quais são as bênçãos que Deus nos garante? Quais são os benefícios que nós temos a partir de Cristo? Ele vai falar isso no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos infinitamente abençoados. E cada vez mais que pensamos nisso, o nosso coração conhece mais a Deus e se aproxima mais de Deus. No que nós temos pensado e pelo que nós temos orado a favor dos nossos irmãos. No versículo 19, Paulo diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder? Outra coisa pela qual Paulo ora é para o conhecimento do poder de Deus. Nós devemos orar para conhecer cada vez mais esse poder de Deus, a dimensão do poder de Deus. E entendemos o quanto Deus é capaz de fazer, de mudar, de transformar, de efetuar. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, nós sabemos que o que é impossível aos homens é possível a Deus, mas a oração de Paulo é para que aqueles irmãos conhecessem, e aqui o conhecimento é um conhecimento vivenciado, e portanto Paulo deseja que aqueles irmãos vivenciassem esse poder de Deus em suas vidas. A suprema grandeza do poder de Deus. Deus é poderoso para transformar pessoas pecadoras. Então, a minha oração é para que Deus me faça conhecer cada vez mais esse aspecto do seu poder. Que eu cada vez mais perceba, conheça e experimente o poder da transformação de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Deus é poderoso para curar pessoas. A oração é para que Deus me faça cada vez mais conhecedor, no sentido experiencial e prático do termo, acerca do poder dele para curar. A oração é para que a gente conheça a eficácia do seu poder. E qual a referência que Paulo tem para a demonstração de poder da parte do nosso Deus? Paulo poderia citar aqui vários textos, vários exemplos sobre o poder e a grandeza do poder de Deus. Ele poderia ter citado a travessia do Mar Vermelho, ele podia ter citado aqui a água saindo da rocha, ele poderia ter citado o próprio fato de Deus ter criado todas as coisas, sustentado pela força do seu poder. Mas aqui ele cita no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo. O poder, a grandeza desse poder que Deus exerceu em Cristo. Qual foi a medida desse poder? Onde está a essência desse poder sobre a qual Paulo está falando aqui? Quando ele diz assim, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar
fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo quer estabelecer uma relação entre o poder de Deus para ressuscitar Jesus Cristo e o poder que devemos conhecer acerca de Deus e da obra que ele realizou em nossas vidas. Quando eu entendo mais sobre o poder que Deus efetuou ou exerceu, melhor dizendo, em Cristo ressuscitando dos mortos, eu começo também a entender a riqueza e a grandeza do poder que Ele também destinou em mim, transformando a minha vida, salvando e restaurando. Paulo quer que aqueles irmãos entendam mais e mais sobre Cristo, sobre o que Deus fez ressuscitando Cristo dos mortos. E aqui, a partir do versículo 20, ele vai entrar mais um pouco na cristologia, nos aspectos da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da função de Cristo, do status de Cristo atualmente. Quando ele diz assim, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sentar à direita, como é de conhecimento dos irmãos, significava estar numa posição de autoridade, estar numa posição de rei também com aquele que está sentado no trono. Então, Deus exaltou a Cristo a uma posição de autoridade superior. Deus colocou Cristo numa função e numa posição na qual o próprio Cristo estava anteriormente, né? Como o apóstolo João vai relatar em seu evangelho, quando Jesus diz: Pai, glorifica o Filho com a glória que o Filho tinha antes da fundação do mundo. A glória de Cristo já era real. Deus assim o faz ao ressuscitá-lo, para trazê-lo à sua função, à sua posição original, que é a posição de honra, a posição de juiz, a posição de rei sobre todas as coisas. E isso vai ser também visto aqui no versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Para nós isso parece um tanto estranho, mas as autoridades, reis, governantes, imperadores daquela época eram vistas como divindades, pessoas da mais alta honra e da mais alta glória, merecedoras de adoração para muitas pessoas daquela época. E o apóstolo Paulo vai mencionar que Deus o exaltou sobre tudo, o colocou sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades presentes, sobre todas as autoridades daquela época, e colocando que não haveria nenhum outro nome que pudesse se igualar e ser superior ao de Cristo, nem naquela época do apóstolo Paulo e nunca, nem nesse presente século, nem no vindouro. Cristo é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Cristo é aquele que tem a supremacia. Cristo é aquele que está à direita de Deus, com autoridade para julgar e exercer domínio sobre tudo. E alguém poderia pensar assim: não, mas nós não vemos ainda todas as coisas debaixo dessa autoridade de Cristo. Ao que parece, o mundo não se sujeita a esse senhorio de Cristo. Sim, de fato. Mas o fato de ter pessoas que não se submetem a um rei, a uma autoridade, não significa que aquela autoridade não é real, não é verdadeira, ou que a autoridade que ela tem é uma autoridade falsa. Podemos perceber esse exemplo quando alguém descumpre a lei, quando alguém não se submete aos governantes, às autoridades instituídas, estabelecidas por Deus. Mesmo assim, elas continuam sendo autoridade. Quando o versículo 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O autor aos Hebreus
vai dizer que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Há um momento da história no qual estamos vivendo, e é esse momento, em que nós não percebemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Mas nós sabemos que haverá um dia determinado por Deus em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, as coisas estão sujeitas a Ele pelo fato dele estar sentado no trono, pelo fato dele estar numa posição de autoridade. E Deus estabeleceu um dia para que tudo isso seja de fato cumprido e executado, e as pessoas se dobrem ao Senhor. Umas serão julgadas para a condenação e outras serão julgadas para a vida eterna. Deus colocou Jesus também como cabeça do povo dele, que é a igreja. Jesus Cristo é a autoridade suprema da igreja. Jesus Cristo é aquele que é o dono da igreja, por assim dizer. Cristo é quem tem toda a autoridade sobre o seu corpo, a qual é o seu corpo. A figura de cabeça e corpo é uma figura muito comum. A ideia de que a cabeça é quem governa o corpo, a cabeça é quem dirige o corpo, a cabeça que está acima do corpo e, portanto, está numa posição de autoridade. E Deus colocou Cristo nessa posição de autoridade. Isso significa que nós devemos nos submeter ao Senhor da igreja, ao bispo e o supremo pastor das nossas almas, como a palavra do Senhor diz. Ao nosso grande e supremo pastor, ele que é o Senhor da igreja. Nessa parte que Paulo está tratando um pouco da cristologia, dos aspectos de Cristo, ele está enfatizando aqui a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades existentes e como o Senhor também da igreja. E ele termina no versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é quem completa todas as coisas. Cristo é quem preenche tudo na igreja e tudo também em nossas vidas. Quando pensamos nesse tipo de oração que Paulo fala, e agora resumindo tudo aquilo que a gente tem visto, nós devemos aprender com o apóstolo sobre a nossa maneira de orar, sobre o que devemos pensar acerca de Cristo, qual a posição de Cristo na história, no mundo e principalmente em nossas vidas. Você tem orado pela vida dos seus irmãos e pedido especialmente sobre essas coisas? Sobre conhecimento de Deus, sobre um relacionamento mais íntimo com Deus para valorizarmos cada vez mais a nossa herança em Deus, para valorizarmos cada vez mais a esperança que nós temos da nossa salvação eterna. Você tem orado para que seus irmãos conheçam cada vez mais ao Senhor e andem cada vez mais próximo do Senhor? Nas nossas conversas, nós temos trazido Cristo, a sua pessoa, a sua obra, à tona, e temos conversado mais sobre quem é Cristo, o que ele fez, qual a sua posição. E falando em posição, qual a posição que Cristo ocupa em nossas vidas? Certamente, independente de reconhecermos ou não a posição que ele ocupa, ele está no trono. Ele está numa posição de autoridade e governa com todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Experimentaremos cada vez mais das bênçãos de Deus à medida em que a gente reconheça que Cristo está no governo e na autoridade sobre todas as coisas, e principalmente sobre as nossas vidas.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você e que possamos refletir sobre o que motiva os nossos corações a orar e o que Cristo tem feito em nossas vidas e qual a posição de Cristo no nosso coração e na história. Vamos orar e pedir a Deus que abra os olhos dos nossos corações para entendermos a palavra dele. Pai Santo, oramos ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações com essa palavra que ouvimos, que o Senhor produza fé em nossos corações e a partir dela possamos crescer cada vez mais. Que o Senhor redirecione os motivos pelos quais oramos e que coloquemos cada vez mais aquilo que merece as prioridades nas nossas listas de orações e assim possamos cada vez mais crescer no Senhor. Que Cristo, que é o Senhor da glória, o Senhor da história que está sentado no trono, seja cada vez mais conhecido por nós e assim a gente possa se relacionar cada vez mais intimamente com Ele. É no nome dele, no nome do Senhor Jesus que nós oramos assim. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz e na graça do nosso Deus.